Bem-vindos à nossa aula de História. Eu sou o professor Francis Mar e vamos juntos nessa jornada. Na aula anterior, eu trabalhei com vocês o assunto, sobre a história como ciência, as fontes, todos aqueles pontos que eu discuti. Na aula de hoje, nós vamos discutir a pré-história, como foi o trajeto da pré-história até chegar na história. Primeiramente, o conceito. Pré-história é o período que vai do surgimento do homem, o Homo sapiens, na Terra, mais ou menos 1 milhão de anos antes de Cristo, até a invenção da escrita, e datada mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. A invenção da escrita vai ser um marco fundamental, porque a partir desse momento você vai ter o fim da pré-história e o início da história. Então a pré-história, ela vai ser, eu vou apresentar as divisões mais na frente, mas esse longo período da história da raça humana aqui no planeta Terra, ele não era documentado, não tinha como, enquanto não existiu a escrita. Daí porque a escrita, ela vai ser então justamente esse marco divisor. Antes da escrita existia a pré-história. A partir da escrita vai existir a história. Para estudar a pré-história, como eu disse para vocês, como não tinha umas fontes formais, documentos, então o homem recorre à arqueologia, que é uma ciência que faz escavações, e nesses sítios arqueológicos o homem encontra resquícios das sociedades que nos antecederam, geralmente praticando então escavações. Ali eles encontram cerâmicas, esqueletos, armas que o homem utilizava no período, e dessa forma tenta se reconstituir aquele ambiente que o homem vivenciou. Nossa linha do tempo, aqui novamente, como eu expliquei na aula anterior, você vai ter o período da pré-história. É justamente esse aqui, estou destacando, acompanha aí a seta, certo? Então ele é dividido em paleolítico, a divisão da pré-história, paleolítico, neolítico e idade dos metais. Observem aqui, que quando chega nesse ponto, você tem aqui, há cerca de 4.000 anos surge a escrita. Então, a partir desse momento, você vai ter daqui para frente a nossa história. Antes da invenção da escrita é a pré-história. O que acontecia? Então o homem, nós vamos passar aí, ele passou por um processo evolutivo, em que ele teve que se adaptar ao ambiente que era muito hostil, ele teve que se adaptar a climas frios, climas quentes, se adaptar a esses ambientes, a buscar a sua sobrevivência, não só a sua sobrevivência pessoal, como dos seus clãs, como eram chamados nesse período. Então o que acontece? A primeira fase da pré-história que a gente vai debater é o paleolítico, ou também conhecido como período da pedra lascada. Pedra lascada por quê? Porque os utensílios que o homem utilizava eram feitos de pedras, suas facas, os utensílios domésticos eram feitos de pedras. Então daí porque paleolítico, idade da pedra lascada. Então, o período que vai de 1 milhão antes de Cristo até mais ou menos aí 10.000 anos antes de Cristo. Esses 10.000 anos antes de Cristo aqui vai marcar também vai ter um fenômeno que o homem vai mudar radicalmente a maneira de viver do homem, que é o domínio da agricultura. 10.000 antes de Cristo. Então, de 1 milhão de anos antes de Cristo até 10 milhões de Cristo, você vai ter então o período paleolítico. E é assim denominado, porque esse período o homem utilizava então, como eu falei para vocês, pedras, para a fabricação de seus utensílios. É conhecido como o período mais longo
da pré-história, certo? Aqui, como era mais ou menos o dia a dia, né, do homem que viveu no Paleolítico. Vivia, geralmente, né, da coleta, né, da caça, também, pode destacar a caça também. E o homem, ele era nômade. O que era nômade? Estava sempre migrando de um canto para outro, buscando sempre aqueles locais que lhe ofereciam maior abundância, né? Abundância de caça, de pesca, de coleta de frutas. Então essas áreas aí ele ia sempre mudando. Quando uma área ficava ruim para caça, pesca e coleta, então eles eram obrigados a migrarem, certo? Então por isso que nesse período o homem ele era nômade, daí a expressão nomadismo, certo? E o que acontece, pessoal? O homem era nômade porque ele não era capaz de produzir o seu próprio alimento. A partir do momento que ele foi capaz de produzir o seu alimento, então ele se fixou e ele vai se tornar sedentário. Isso só vai acontecer no período neolítico com o desenvolvimento da agricultura. Mas teve muitas conquistas nesse período paleolítico. Com um grande exemplo aqui, com certeza um divisor de água vai ser o quê? O domínio do fogo. Datado aí mais ou menos 500 mil anos antes de Cristo. O homem dominou o fogo. E isso foi fundamental, porque o fogo permitiu com que o homem ele se aquecesse nas regiões em que tinham invernos muito frios, né? Permitiu que o homem cozinhasse seus alimentos, e isso permitiu com que ele então aumentasse também o número, né, de alimentos que em sua dieta. Antes ele era restrito, ele só consumia produtos que fossem, digamos assim, sua capacidade, né, não fosse muito rígida. A partir do momento que o homem passou a utilizar o fogo para cozinhar os alimentos, aumentou uma grande quantidade de alimentos que ele poderia, né, comer. Isso mudou a sua qualidade de vida e também, logicamente, sua expectativa. Outro ponto que devemos destacar é que o homem utilizava o fogo, né, como proteção também de animais, né, de animais selvagens. Umas gravuras aqui sobre as pedras, né, o período paleolítico ou idade da pedra lascada, né. Então essa trajetória o homem, além de utilizar utensílios de pedras, também utilizava de madeira, mas só que as pedras eram mais utilizadas, né? Daí porque então a utilidade desses utensílios feitos de pedras estabeleceu o nome paleolítico. Para sobreviver, o homem tinha que conseguir alimentação. A alimentação era fundamental. E aí o homem ele tinha que se alimentar principalmente da caça, a prática da caça. Isso fazia com que o caçador fosse um símbolo de liderança, né? Naqueles clãs, naquelas sociedades, os homens mais respeitados eram os melhores caçadores. Primeiro vai surgir então aí um instinto de liderança de grupos. E o homem do Paleolítico ele tinha como referência, né, a caça. Então alguns animais que ele caçava, cangurus, mamutes, gazelas, né, e a partir dos produtos que eram extraídos da caça, eles utilizavam, né, para confeccionar suas roupas, como as roupas eram feitas de pele, os ossos de animais, muitas vezes como o mamute, que era um animal grande, os ossos desses animais eram utilizados na armação de sua tenda. O homem vivia dessa forma. A divisão do trabalho ocorria da seguinte maneira: enquanto que o homem ele praticava aqueles trabalhos que exigiam mais força física, principalmente caçar, que eram mais perigosos, né? Caçar, construir, pescar,
Essas eram as atividades do homem. A mulher ficava mais voltada para cuidar das crianças, né? E daquele ambiente, do ambiente do lar, né? Juntamente com os mais velhos. Isso faz com que nós possamos estabelecer a primeira divisão do trabalho, né? Os homens faziam determinadas tarefas e as mulheres faziam outras. Nesse período, os principais fatos eram registrados, né, são registrados nas paredes das cavernas, porque as cavernas foram muito utilizadas como habitação, né, pelo homem. E aí, geralmente, eles retratavam cenas do seu dia a dia. Então, eu coloquei aqui, ó, né, uma cena de uma caça, certo? Então, nas pinturas rupestres, que eram uma expressão da arte desse período, as pinturas rupestres, eles faziam cenas do seu dia a dia. Tudo bem, pessoal? Essa foi a nossa aula. Até a próxima.